Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos chegando no dia de Natal, um dia de celebração entre as famílias, de reflexão acerca da importância de Jesus para os nossos corações. E é sobre isso que eu venho falar, uma palavra de Jesus, do coração de Deus com relação ao mundo. Essa é a temática que nós vamos abordar nessa simples reflexão à luz da palavra de Deus, o coração de Deus e o mundo. Qual é a relação do coração paternal de Deus, o coração amoroso, bondoso de Deus com o mundo ao nosso redor, com o mundo perdido e as pessoas de maneira geral, a humanidade? Como é que Deus nos vê? Como é que Deus reage com relação a nós e à humanidade? E é tempo para isso, é tempo de pensarmos sobre isso em meio ao Natal, tudo isso que nós estamos vivenciando. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. E tudo isso está encontrado em João 3,16. João 3,16, o Evangelho de João 3,16, a Bíblia Sagrada diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aqui uma referência a Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou repetir: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Receba essa palavra de vida sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família, em meio a esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Há esperança para nós. Jesus é a resposta do amor de Deus aos nossos corações. Olha o que nós aprendemos. Eu separei 4 princípios que nós podemos extrair desse lindo texto da palavra de Deus. Em primeiro lugar, Deus ama o mundo. Querido, compreenda que Deus, o nosso Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, ama você, ama o mundo. Nós sabemos, à luz da palavra, até pela nossa própria experiência, quando vemos o mundo hoje, que o mundo está perdido. O mundo está cada vez pior, corrompido, depravado, imoral, longe das coisas de Deus e dos caminhos do Senhor. E isso nos leva a uma segunda verdade: ele precisa de um Salvador, precisa de alguém para salvar esse mundo. E não é o ser humano que vai fazer isso. Nenhum super-herói humano pode salvar o mundo. Apenas um Salvador. E esse Salvador é Deus homem, Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia também diz que esse mundo sem Deus, esse cosmos, jaz do maligno. Ou seja, existe um príncipe deste mundo tenebroso, o inimigo das nossas almas, Satanás, que tem roubado, matado e destruído a vida de muitas pessoas. Por isso o mundo jaz do maligno, está no colo do inimigo, e Satanás tem corrompido, deteriorado, destruído o mundo ao nosso redor. Mas há esperança para o ser humano, e a esperança é Jesus de Nazaré, é Cristo, o Senhor e Salvador das nossas almas. E Deus, que ama esse mundo, manifestou o seu amor através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Natal é isso, é comemoração do menino Jesus, de Jesus se encarnando, habitando entre nós, morando entre os homens, a revelação da glória de Deus no meio de nós, o Emanuel, Deus conosco, no meio dos humanos, ensinando a cada um de nós o que devemos ser. Seres humanos melhores, pessoas semelhantes a Jesus de Nazaré. Então, primeiro princípio: Deus ama o mundo, no sentido aqui do mundo perdido. Segunda verdade que nós aprendemos em João 3,16 é que ele deu o seu Filho. Deus deu o seu próprio Filho, o unigênito do Pai, que se tornou até então, logo em seguida, o primogênito entre muitos irmãos. Deus deu o seu próprio Filho. E aqui nós aprendemos que dar é amar. Doação é o amor em ação. A generosidade do coração de Deus deve ser expressa através dos nossos corações, através das nossas mãos, através do nosso abraço, compaixão, misericórdia e generosidade, mais do que nunca, não apenas nesse período do Natal, como muitas pessoas fazem, mas todos os dias devemos exercer a mesma graça, misericórdia, compaixão, sensibilidade e generosidade que Deus teve no seu coração por amor a nós.
Ou seja, Deus deu o mais precioso que ele tinha, o seu único filho, o unigênito do Pai, para salvar nós, cada um de nós, pecadores. O Salvador veio a esse mundo para salvar pecadores, para salvar aqueles que haviam falhado contra Deus. Aqueles que eram inimigos de Deus, através de Jesus, podem se tornar filhos de Deus, servos de Deus, amigos de Deus. Tudo isso se estivermos em Cristo, com a nossa fé e a nossa confiança nesse Senhor e Salvador maravilhoso. Então nós vemos o amor sacrificial, o coração de Deus com relação ao mundo, Deus dando o seu próprio Filho por amor a nós. Terceiro princípio que nós aprendemos é que Deus não quer que nenhum pereça. Deus não tem prazer em nenhum na morte do homem, na morte dos seres humanos, na corrupção humana, na deteriorização das pessoas, na destruição das sociedades. Deus não quer que ninguém pereça, é o que diz o texto sagrado. É claro que nós sabemos que infelizmente isso acontece, porque a Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. A morte física veio como consequência do pecado humano, mas aqui a Bíblia está se referindo à morte espiritual, a alienação do homem com relação a Deus, o homem saindo fora de si por causa do pecado, da quebra da lei de Deus. Quem quebra a lei de Deus se quebra a si mesmo, se deteriora, se corrompe, se destrói, se esfacela de dentro para fora. Por isso lembre-se, o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia também traz esperança com relação a esse versículo. Ele diz: mas o dom gratuito de Deus é Cristo Jesus, o nosso Salvador. O dom gratuito de Deus é a salvação que nós podemos desfrutar através de Jesus de Nazaré. A alma que pecar, diz o texto sagrado, essa também morrerá. Mas um santo, Jesus de Nazaré, morreu na cruz do Calvário para salvar pecadores que se arrependem, que confessam seus pecados, que abandonam as suas falhas e erros e caminham na direção do coração do Pai. Pelo seu sangue nós somos purificados, nós somos transformados pelo sangue poderoso de Jesus. E há poder no sangue que foi derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Jesus é capaz de te purificar, Jesus é capaz de te libertar, Jesus é capaz de transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, mudar a sua história, transformar o seu coração, a sua vida de dentro para fora. E essa é a especialidade de Jesus de Nazaré. O quarto princípio que nós aprendemos é que Deus deseja nos dar a vida eterna. Deus deseja, meu querido, você que está me ouvindo, refletindo nesses dias de Natal, Deus deseja dar a você, e não somente a você, a toda a sua casa, a sua família, entes queridos, a vida eterna que Ele prometeu para nós. Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar a vida eterna, a vida abundante, a vida vivida no máximo do potencial, o que a Bíblia chama de bem-aventurança, uma vida de felicidade, conforme o salmista do Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele comerá do fruto do seu trabalho, feliz será e tudo te irá bem. Deus quer te abençoar, Deus quer que tudo vá bem na sua vida, Deus quer te prosperar, Deus quer abençoar a sua casa, a sua família. Em Cristo podemos ter essa vida abundante, essa bem-aventurança, essa nova vida que Jesus oferece para nós. Quando nós nascemos de novo, nascemos pelo Espírito Santo de Deus, operando nos nossos corações, viveremos para a glória de Deus e desfrutaremos o melhor que Deus tem para nós nessa terra. A Bíblia, o texto sagrado diz em Deuteronômio: se atentamente ouvirmos a voz do Senhor e obedecemos os seus mandamentos, comeremos o melhor dessa terra, comeremos bênção, prosperidade e graça e glória. O favor do Senhor estará sobre nós. Lembre-se disso, querido, pela sua graça, pela graça de Cristo, nós temos a redenção, nós temos a salvação, nós temos a purificação dos nossos pecados, mediante a fé, e não por obras, por religiosidade, por aparência, nós temos a vida eterna. Não, é pela fé que eu e você temos a vida eterna, e o justo viverá pela fé. Mediante a nossa fé, nós somos justificados diante de Deus, declarados justos diante de Deus,
Nós que éramos pecadores, condenados ao inferno, pela graça e o amor de Deus, por causa dos méritos de Jesus, hoje podemos fazer parte da família de Deus. Tudo isso mediante a fé. Não é por obras, não é por causa de religião, mas mediante a fé desfrutaremos da vida eterna de Jesus de Nazaré. E viveremos para a sua glória e moraremos no lar celestial que Ele está preparando para nós. Jesus está voltando. Abra o seu coração para Jesus. Prepara, porque Jesus está voltando. Coloque em ordem a tua casa. Celebre essa festa linda de Natal. Celebre com as pessoas que você ama. Mas não se esqueça, abra o seu coração para o autor e consumador da nossa fé. Jesus de Nazaré pode transformar a sua vida, a sua casa, a sua família, mudar a tua história. Abra o seu coração para Jesus. Vale a pena estar em Cristo, servir o Senhor e ser amigo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua casa, a sua família, abençoando tudo aquilo que você colocar as mãos, e que você tenha um ano ainda mais abençoado na presença do Senhor, com a paz de Jesus de Nazaré, que excede todo entendimento, e o amor de Deus derramado nos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Um abraço, um beijo, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Amém.